Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. A santa paz de Deus, amém? Glórias a Deus. Amados desse canal Tudo Se Fez Novo, a qual nasceu do coração de Deus para os nossos corações. Estamos aqui mais uma vez nesta noite para apregoar a palavra do Senhor, para nós estarmos aqui meditando na santa luz da palavra de Deus, amém? Quero agradecer desde já todos, homens, mulheres, senhores, senhoras, servos e servas, todos aqueles que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, amém? Porque sabemos que todas as coisas se foram feitas novas na nossa vida. Outrora nós éramos velhos homens, aquela natureza pecaminosa. Agora hoje nós somos restaurados, nós somos santificados, somos purificados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma graça maravilhosa a qual nós recebemos, não porque nós temos mérito, é uma graça imerecida, amém? Nos tirando do charco, do lamaçal, nos tirando das trevas e trazendo para essa maravilhosa luz, amém, amados? Por isso que Deus nasceu do coração de Deus, esta semente para os nossos corações. Ele lançou, e aqui nós estamos agora nutrindo, aleluia, na luz da sua palavra, amém? Para nós aprendermos, para nós crescermos em santidade, justiça e proveniente da verdade. Por isso, esse culto evangelístico, aqui, a qual esse caro irmão Jackson, que está falando com esta missão de expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o grande amor de Deus a toda a humanidade. Por isso que o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu sobre você, me ungiu para pregar as boas novas, por liberdade aos cativos, por liberdade aos algemados, amém? Libertando assim das trevas. Vamos dar dando continuidade nesta obra maravilhosa. E quando nós estamos meditando na luz da santa palavra, a qual o Senhor tem nos dado em Mateus, gostaria que todos aí tivessem aberto as suas escrituras sagradas, em Mateus capítulo 5, nós estamos falando do sermão do monte, a bem-aventurança, que é maravilhoso, amém? Nós falamos sobre aqui nós vamos estar lendo com a ajuda e a graça do Espírito Santo de Deus, amém? Glórias a Deus. Capítulo 5, versos 1, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. É maravilhoso, amados. Aleluia, a palavra de Deus tem esclarecido e tem iluminado as nossas mentes, renovado as nossas mentes. E nós estamos aqui no versículo 5, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, amado. Então esta bem-aventurança a qual o Senhor Jesus, Ele nos concede de aprendermos hoje, podemos dizer assim,
nessa leitura aqui que a fome e a sede que só Deus pode saciar, amados, só Deus pode saciar. Alimento nenhum dessa terra pode saciar a nossa alma, o nosso espírito, sim, o nosso corpo. Nutrir o nosso corpo, para que o nosso corpo venha manter vivo, de pé. Mas a nossa alma, amados, o nosso espírito, só Deus pode nutrir, só Deus pode encher, só Deus pode nos alimentar. Amém? Muitos correram, os discípulos correram, andaram com Jesus, multidões vieram ao encontro de Jesus. Muitas vezes, quando vieram, ele disse assim, deram pão a de comer, água a beber, e eles foram até Jesus e fala as escrituras sagradas que muitos venham até mim por causa do pão, da água. Glória a Deus. Mas Jesus, ele fala que não só do pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Glórias a Deus. Amém. O verdadeiro pão que desceu, porque ele fala que esse pão, esta água desta terra material é perecível, não é durável, ele estraga, ele acaba, ele é corruptível. Mas o pão que eu tenho e a água que eu tenho são alimento dos céus, são alimento eterno, da qual pode nutrir a nossa alma, que tem tanta sede, o nosso espírito que tem tanta fome da justiça de Deus, amado. Amém? E sobre isso, o Senhor Jesus tem nos ensinado. Quantas pessoas estão aí se alimentando, fartando, fartando a sua carne, estão até completamente enfadados de comer e beber, de se alegrar na carne, de se alegrar, de se alimentar a carne dos prazeres desse mundo da carne, que nos leva muitas vezes que nos leva à corrupção, amados. Sabemos que isso aqui, esse tabernáculo, esse templo que somos nós, chamado templo de Deus, esse tabernáculo a qual habita o Espírito Santo de Deus, esse tabernáculo, essa carne, ela vai padecer, essa carne ela vai virar pó, ela acaba, amados. Mas o Senhor Jesus, ele diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia, dia a dia. O apóstolo Paulo fala. Sabemos porque o apóstolo Paulo fala, porque a nossa carne, a nossa vida não é duradoura. Esta carne não é duradoura na face da terra. Ela vai se corromper, ela vai acabar, ela vai estragar. A nossa vida, a nossa existência nesse tabernáculo de carne, ele acaba, amado. Mas nós vamos receber um tabernáculo, um templo espiritual, incorruptível, amados, glorioso, que nunca vai se acabar, amado. Amém? O nosso espírito vai habitar num templo glorioso, incorruptível, maravilhoso, que nunca acaba, amados. Então, é isso, porque ainda que também soframos, a nossa carne sofra todas as tribulações, o sofrimento dessa terra, amado, por uma causa justa, por amor de Jesus, nós que estamos andando em santidade, fomos renovados, em santidade e justiça, fomos purificados. Nós, crente, ainda que também a nossa carne se corrompa, com as tribulações que nós passamos, amado, com as aprovações na carne, porque a carne sofre, ela chora, ela geme. Ainda que passamos tudo isso, isso também vai nos deteriorando também, irmão. Não só a nossa vida, esse tabernáculo vai para o pó, como do pó ele surgiu, ela vai acabar, mas também como também o nosso sofrimento, amados. Muitas vezes nós sofremos a nossa carne por uma causa justa, por amor de Jesus, as humilhações, as provações, que nem o apóstolo lá em Corinto, em 2 Coríntios, ele fala, quando ele estava fazendo a sua missão sobre a face da terra, ele estava evangelizando, ele passou frio, tudo eu aprendi
nas minhas tribulações passar frio, fome, sede, dor, choro, enfermidade, angústia, medo. Eu fui chicoteado, surrado, eu fui apedrejado. O apóstolo Paulo, ele fala tudo isso na carne, amados, mas não se compara à grande glória que Deus está reservando para cada um de nós. Um templo futuro, um corpo futuro, um glorioso, transformado, amados. Então, eu não quero estender muito. Então é isso que as pessoas estão hoje correndo, de um lugar para outro, satisfazendo o desejo da carne, amados. Amém? Do ego. Louvado seja. Então, aqui que o Senhor Jesus falou, bem-aventurado nós que temos fome e sede de justiça. Amém? Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, amado. Então essa justiça que Deus ele fala, é o que para nós, amado? Quando nós aprendemos o que é correto, o que é justo, o que é aprazível diante dos olhos de Deus. Esses são os nossos atos, ainda que andamos nesse templo de carne imperfeito, corruptível, mas é isso que é fazer o que é justo diante de Deus. O Senhor é justo e é o justificador de todo aquele que nele crê, pois nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos. Isso é justo e justificador. Isso é justo, consiste em fazer sempre a vontade daquele que nos justificou, né? Inclusive nas provações inevitáveis da vida, como nós falamos. Amém? Acabamos de citar, né? Pois aquele que não tem luta, não tem vitória, amado. Você viu o Senhor Jesus, eu não vou, vai ser grande alegria, vai ser grande, vai ser fartura, vai ser uma vida material abundante. Não é isso, amados, glórias a Deus. Não é isso o propósito, a ocasião ao qual o Senhor Jesus estabeleceu o seu reino sobre a face da terra. Mas o que? É a sua justiça sobre as nossas vidas, amado. É uma vida que nós vamos viver com o Senhor Jesus. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos passar por inevitáveis tribulações na nossa vida. Não será possível evitar, para que haja o nosso crescimento, a nossa maturidade, para que o Senhor venha nos lapidar, para que o Senhor venha nos transformar, para alcançarmos aquilo que é perfeito. A glória de Deus, amado, para aperfeiçoarmos a nossa vida, o nosso interior, porque o apóstolo Paulo, acabamos de falar, ainda que o homem exterior se corrompa, mas o interior se renova dia a dia, dia após dia, amém? Então é isso, amado. Não vai pensar que nós temos que ser real. Então, pois não vamos fazer nada de errado, mesmo nas horas difíceis da nossa vida espiritual com Deus, amém? Mesmo que possa parecer que estamos perdendo aos olhos do mundo, assim, aos olhos do mundo nós somos taxados como os fanáticos, não sabemos aproveitar a vida, não é assim? Não sabemos desfrutar da vida, mas eles estão equivocados, amados. Estão muito equivocados, porque isso é viver uma grande felicidade, isso é viver uma grande fartura. Apesar das provações que são inevitáveis na nossa vida, do sofrimento, mas nós temos prazer em viver nessa face da terra. Nós temos prazer de viver, nós temos prazer de comer do bom fruto dessa terra, nós temos prazer de dar alegria, de passear, porque nós temos aquele que nos sacia a nossa fome espiritual. Nós temos o Senhor Jesus, nós temos a alegria do Senhor, amém? Então não adianta nada você ter o mundo aos seus pés, tudo que você deseja, mas sem a alegria do Senhor Jesus, sem o Senhor Jesus, ter fome e sede da palavra do Senhor, e não pode comer, não pode provar dela, não pode comer do alimento que Deus ele tem para nós, que Ele nos oferece, porque não crê, porque não aceita, glórias a Deus, esse alimento. Então, não vamos fazer nada errado, mesmo achando que estamos perdendo os olhos do mundo, mas vamos sempre buscar o que? A justiça de Deus, porque todos nós que cremos somos herdeiros, sim, dessa terra. Nós somos herdeiros da terra, ou seja, recebemos as bênçãos materiais dessa terra. Sim, sim, isso foi o que Deus prometeu outrora para o povo de Israel,
para que ele vivesse na terra que manasse leite e mel, mas do melhor dessa terra, mas que servisse ao Senhor, mas que recebesse também em primeiro lugar as bênçãos espirituais, fizesse o templo e buscasse ao Senhor em primeiro lugar. Então, nós somos herdeiros, sim, recebemos as bênçãos materiais desta terra, e no futuro, todo o direito à herança dos céus. Esse é maravilhoso, que nos espera. Essa grande o céu, a nova Jerusalém, os céus e a terra que nos espera. Amado, louvado seja o nome santo do Senhor. As heranças do céu, as bênçãos espirituais, embora ainda temos fome e sede de justiça, porque enquanto nós estivermos nessa terra, temos nesse tabernáculo de carne, temos que ter fome e sede de justiça, que já é por si uma evidência do novo nascimento espiritual, dessa novidade de vida. Amém? Glórias a Deus. Então observe, aqueles que são pobres e necessitados em sua espiritualidade, reconhece o quanto estamos famintos e sedentos pela justiça que somente Deus pode nos dar. Aqueles que são pobres e necessitados em sua espiritualidade, no seu espírito, amado. Então nós reconhecemos o quanto estamos famintos e sedentos pela justiça que somente Deus pode nos dar. E aqueles que não têm, sentem essa fome espiritual, deseja saciar o interior, a sua alma que é vazia, muitas vezes não encontra esse alimento. Aleluia, porque eles não reconhecem o quanto estão famintos, não reconhecem o pão do céu, não reconhecem a água da vida, da fonte eterna, amado. Eles precisam conhecer, louvado. Aí eles correm de um lugar para outro, tentando preencher o vazio que está no coração dele com as coisas materiais dessa terra, com os bens materiais da terra, e não conseguem saciar a alma e o espírito dele, e eles vão estar sempre vazios, irmão, sempre vazios, sempre com sede e fome de justiça. Então nós precisamos mostrar que só o Senhor pode nos dar, saciar esta fome e esta sede, amém? Então são aqueles que submetem a Deus com humildade. Então aqueles que almejam este pão do céu, esse alimento, não consegue, não reconhece, não consegue, porque o pecado cega, o orgulho dele o cega, o orgulho cegam eles, amado. Então eles não conseguem. Mas aqueles que submetem mas aqueles que submetem a Deus com humildade, amado, e reconhecendo que eles precisam, que são vazios espiritualmente, que não tem nada a oferecer, que são necessitados, pobres espiritualmente. Então eles reconhecem que eles precisam desse alimento. Então com humildade eles submetem a Deus, reconhecem que depende de Deus, ou seja, que reconhecem sua pobreza espiritual, que não tem nada a oferecer a Deus espiritualmente, que estão vazios, e deixando então de lado toda autodependência, e procura então a graça, essa graça que é oferecida para nós mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. A expiação plena e definitiva que Deus oferece a toda a raça humana e que remove o pecado de modo permanente. Glórias a Deus, esta graça a qual não somos, não temos mérito, é imerecida. Então somente essa justiça, esse pão do céu, essa água a qual Jesus quer saciar a nossa sede, amém? Mas dessa maneira, reconhecendo que somos dependentes de Deus, amado. Observe que ter fome, sim, significa estar nesse estado de que se relaciona com ter sede também. Então isso, ter fome, estar necessitado, isso se relaciona com ter sede também. Os nascidos de novo têm fome e sede. Os nascidos de novo, nós nascemos, andamos em novidade de vida. Nós nascemos, temos um nascimento novo, e nós temos esse desejo interior, um desejo interior veemente de justiça de Deus, amado. Nós temos essa necessidade. Por isso que nós temos que abrir o livro sagrado e comer do pão e beber desta água, porque nós temos esse desejo interior de buscar a justiça de Deus, amado. Louvado os conhecimentos do Senhor Jesus, para então assim nós saciarmos
a nossa fome e sede espiritual. Glória, aquele que é vazio, vazio do Espírito Santo de Deus, esse sempre vai ter, nunca vai, aquele que é vazio, ele tem que buscar a Deus, se alimentar, amado. Amém? Então, embora, e essa fome e sede continua por toda a vida ela continua em nossa vida, porque sempre nós vamos desejar a Deus, sempre vamos ter que nos alimentar espiritualmente quando estivermos nesse tabernáculo de corpo. Quando estivermos nesse tabernáculo de corpo, assim como nós temos que nos alimentar sempre de manhã, tomar o café, não sei quantas refeições você faz ao dia, à tarde, o almoço, a janta, embora todos os alimentos é necessário para o nosso corpo, assim também, glórias a Deus, esta fome e sede continua por toda a vida, ela vai continuar por toda a vida no corpo, não vai? Falando a fome e sede do corpo, estou dizendo do corpo, você come e vai ter mais tarde, você vai ter fome, você vai tomar o café, depois mais tarde você vai ter que almoçar, porque senão o corpo não aguenta, essa carne não aguenta para manter ela de pé. Então assim, essa sede, essa fome, sede material que necessitamos do corpo, ela continua, assim como também continua essa fome, sede, continua por toda a vida, amém? Na nossa vida. Ou seja, embora sejam continuamente saciados por Deus, embora sejam continuamente saciados por Deus, e supre todas as necessidades espirituais diárias. Então, sempre nós vamos também ter necessidade de fome e sede espiritual da palavra de Deus. E o Senhor, Ele vem nos suprir continuamente, Ele vem nos saciar, supre todas as nossas necessidades espirituais diárias, assim como também o alimento dessa terra material para o nosso corpo. Então, essa fome, essa sede de justiça é o resultado de uma vida o quê? Regenerada, transformada pelo poder transformador, renovador e regenerador pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Portanto, nós seremos fartos, ou seja, refere-se a uma satisfação plena e completa na nossa vida. Em grego é chamado chortazo. Amém? Essa fome, sede de justiça, refere-se. Então, se nós observarmos o Salmo 109, a partir do verso 9, o salmista declarou: pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Glórias a Deus, louvado seja. Em outras palavras, diz assim: porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Glórias a Deus. Olha que palavra maravilhosa. Amados, observe, essa satisfação vem de Deus, somente de Deus, pois Ele é Ele quem sacia plenamente você, a mim, o seu povo na face da terra, amado. Aonde nós podemos buscar esse alimento? Lembra que os discípulos estavam andando com Jesus? O mestre falou assim, ele ia ser morto, ele estava falando da sua ressurreição, da sua crucificação, da sua encarnação. Aí os discípulos falaram: é necessário que eu vá para o meu Pai. Aí Pedro, tomando a parte, que sempre era turrão, se eu não me engano, ele tomava frente, né? Ele falou: mas aonde o senhor for, também eu vou convosco, mestre. Aí Pedro falou: afaste Satanás. Ou ele falou assim: não, Senhor. Primeiro ele falou: não, Senhor, o senhor não vai ser crucificado. Não, imagine, não. Porque aonde o senhor for, eu vou colher. Ele falou: afaste Satanás. Porque aí, aonde iremos, Senhor, sem tu? Aí ele fala: aonde iremos? Só porque aí os discípulos falaram: onde nós iremos? Como ficaremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Como se só tu tens o alimento espiritual para as nossas almas, amado. Então, é isso, amado. É vinda de Deus. E assim agora, e será por toda a eternidade na vida daqueles que têm fome e sede de justiça, pela palavra. Porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Amém? E por isso que o Evangelho, Mateus, merece destaque, né? Pois Mateus apresenta Jesus Cristo como Rei
E o Sermão do Monte é considerado a plataforma do seu reino de justiça, né? Certamente o Sermão do Monte não é uma descrição da vida do mundo, mas a descrição do caráter da vida daqueles que fazem parte do reino de Deus, amado. Por isso que é maravilhoso a bem-aventurança, essa passagem, amém? Então, observe, as bem-aventuranças, elas não estão colocadas da forma que estão aleatoriamente. Existe uma sequência lógica. Se nós olharmos desde o começo, como nós estamos, o Senhor já tem dado explicação das bem-aventuranças, há uma sequência lógica. Primeiro a pessoa reconhece o seu pecado, não é assim? Né? E ele é humilde de espírito, olha lá, 5, olha lá. Primeiro, ó, ele passou, bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então ele reconhece o seu pecado, e ele se achega a Deus porque ele é humilde de espírito, versículo 3. E depois a pessoa chora pelo seu pecado, olha lá, bem-aventurados que choram porque serão consolados, olha que maravilhoso. E depois a pessoa é mansa, versículo 5, bem-aventurados mansos porque herdarão a terra, olha que maravilhoso. E vai indo, e ela admite diante de Deus e todos os homens quem ela é, e só essa pessoa então é capaz de ter fome e sede de justiça. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha que processo maravilhoso, irmão. Então nós podemos ver, olha que maravilhoso, porque ele reconhece o seu pecado. Depois ele é manso e humilde. Depois a pessoa chora pelo seu pecado. Depois a pessoa é mansa. Depois ela admite diante de Deus e dos homens que ela é só essa pessoa então, que ela admite diante dos homens. Ela admite que depende de Deus, que é dependente de Deus, que não tem nada a oferecer, que é vazia. Então só essa pessoa então é capaz de ter fome e sede de justiça. Amém? Observaram? E se perceberem até aqui, basicamente aquilo que o homem é diante de Deus, a partir dessa bem-aventurança, a relação agora alarga-se, ela espraia-se, isto é, estende e derrama para a relação do homem com o propósito em relação do homem com o propósito do homem. Amém? Da relação com o homem e com o propósito do homem. Olha aqui. Portanto, vamos tratar então sobre esta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Observe que tipo é esse que tipo é esse de alimento que devemos? Vamos estar falando aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que Jesus está falando? De duas coisas básicas. Né? Que tipo de alimento que devemos ter primeiramente para matar a nossa fome e o que fome e sede é essa? Observem que Jesus está falando de duas coisas básicas elementares, mas também vitais e essenciais: comida e bebida, não é isso? Fome e sede. E nada é mais urgente, nada é mais básico, nada é mais importante, nada é mais vital do que o pão e a água, não é assim? Então, obviamente, Jesus não está falando de fome, de pão e sede de água. Jesus está falando de fome e sede de justiça. Então, portanto, fome espiritual deve ser a característica básica do povo de Deus. Amém? Então, olha o que a Bíblia diz em Amós. Amós 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, não nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha que maravilhoso, amém. Haverá tempos, amado. Então, observe, o profeta Amós fala no capítulo 4, 6 e 8, que fome e seca eram dois dos castigos que Deus tinha usado contra Israel para o que? Para prová-los e se arrependerem e voltar-se para Deus. Não foi isso se nós olharmos lá? Vamos lá ver versículo 14, Amós. É muito importante nós lermos isso. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos lá em Amós,
O próprio Amós, ele fala sobre esta sede, essa calamidade, glórias a Deus, para que o povo, para que pudessem ensinar o povo, para que o povo voltasse, mas de uma forma material. Vamos lá ver. Eis que vem dias que o Senhor Jeová, presta atenção, Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas ouvir a palavra do Senhor. Mas aqui ele volta, capítulo 4, que 6 e 8, ele fala, antes de derramar esta fome espiritual, antes de ele derramar esta fome espiritual, que é agora que Amós 8, versículo 8 está falando, lá o profeta também profetizou da fome aqui, da cegueira espiritual de Israel. Ele fala aqui que, olha lá em capítulo 4, versículos 6 e 8, vamos lá. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, com a falta de pão. Olha que Amós fala, com a falta de pão. Ele está falando aqui, capítulo 4, versículo 6. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra. Não um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Lá, andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito, os ossos jovens, matei-o a espada e os vossos cavalos, deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir ao vosso narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, olha que maravilhoso que o profeta Amós fala, amado. Amém? Olha só como o Senhor é perfeito. Antes dele enviar esta fome espiritual, o profeta fala dessa fome seca é necessário que Deus que acontecesse isso, amado, contra Israel, para prová-los, para se arrependerem e voltassem para Deus, pois permitia uma série de desastres naturais, calamidades, fome, seca, a safra que falhou, praga, tudo isso eles enfrentaram, guerra, calamidades da natureza, era usado por Deus, amado, naquela época. Nós vimos aqui agora, Amós, por quê? Mas isso era usado por Deus naquela época para despertar o povo de seus terríveis pecados, amado, e para que voltassem a se arrepender e voltassem para Deus, se convertessem para Deus. Mas isso não foi bem sucedido, amado. Eles não se converteram. Deus enviara fome à nação e ainda assim o povo não havia se voltado para ele. Agora a fome não seria de comida, mas de ouvir as palavras do Senhor, que vai ser mais terrível, amado. De ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amós então ele fala, eis que haverá fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amado, então o tempo agora, nós estamos falando da fome e sede de justiça, porque serão fartos aquele que tem fome e sede de justiça. Agora Amós, ele fala sobre um novo tipo de fome que se aproxima, amado. Os dias estão chegando, os dias estão contados, amado, você, eu, que vamos ouvir esta mensagem, amado, declara o Senhor soberano, quando enviarei uma fome através da terra, ou seja, a falta da palavra de Deus, essa fome será terrível, amados, essa fome será terrível, porque você vai ter tanta fome e sede espiritual, e você não vai conseguir saciar sua fome e nem matar sua sede espiritual, porque não vai haver esse alimento, amado,
da palavra de Deus e vão correr de um lugar para o outro e não acharão, desesperado, amado. Desesperado, glórias a Deus. Que terrível, amado. Amém? Esta fome espiritual, ou seja, a falta da palavra de Deus, fome e sede espiritual. Então, coma e beba do alimento dos céus enquanto tem. Nós estamos comendo do pão dos céus e bebendo esta água da fonte que jorra para a vida eterna, que é o Espírito Santo de Deus, amado. Então, essa fome e sede espiritual, o Senhor enviará sim fome sobre a terra, outrora em sentido físico para o povo. Nós acabamos de ver, haverá fome, sim, haverá. Quantas pessoas estão passando fome física, onde as pessoas estão desempregadas, desabrigadas, desalojadas, estão morrendo de fome, o alimento não está tendo alimento físico, sim, está tendo esta fome do povo. Eu não vou negar isto, amado. É triste, nos tempos que estão vivendo, os tempos difíceis, isso é difícil. Uns estão ajudando o outro porque estão desempregados, porque está caro, subiram as coisas, não tem, o alimento não está tendo mais, as plantações não estão dando mais, as lavouras não estão dando mais, sim, no sentido físico para o povo. Mas agora ele vai mandar uma fome espiritual, a falta de ouvir a palavra de Deus, amado. Isso refere especialmente a mensagem da parte de Deus entrega por um profeta, amados. Como nós estamos falando aqui. Amém? Não haverá mais profeta, amados, para falar a palavra de Deus, homens para falar a palavra de Deus. Haverá tempos que os templos vão estar fechados, a Bíblia vai estar fechada. Aleluia, amados. Então o tempo é hoje de nós nos alimentarmos dessa fome e sede de justiça. Haverá tempos que não teremos nenhuma garantia em que iremos ouvir a palavra de Deus, amado. É agora e hoje nós podemos ouvir. Nós vamos ter garantia daqui a amanhã ou depois de amanhã. Nenhuma orientação de Deus irá guiá-los, irmão. Irá guiar a mim, guiar você, não, irmão. Em tempos dessa necessidade espiritual, nós vamos estar à mercê. Nenhuma orientação de Deus vai nos guiar pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai ser, creio eu, que vai ser retirado sobre a face da terra nos últimos tempos. Pois tudo estará em silêncio, amado. Tudo estará em silêncio. Então é necessário nós abrirmos a boca para nós comermos do pão e beber desta água espiritual hoje, para saciar a nossa fome, amém? Observe como esse tempo será gravíssimo, amado. Será gravíssimo. Haverá tempos que não poderemos apreciar o conforto e suspirar-se pela consolação que vem da palavra divina, amado. Não vamos poder ser mais consolado pela palavra divina, amado. Ou seja, das mensagens das palavras de Deus sobre as nossas vidas, nos enchendo. Não podemos mais ser enchidos do Espírito Santo de Deus, pois em outros tempos eram desprezados ou mesmo ridicularizados os profetas de Deus. Israel não era assim. Os profetas falavam, cheios do Espírito Santo de Deus, e tomado pelo Espírito lá, falava, profetizava ao povo, e o povo não dava atenção, amado. O povo virava as costas, o povo repudiava, resistia a não ouvir a palavra de Deus, eram desprezados, ridicularizados. Assim não é hoje. Hoje não é diferente, amados. E agora hoje nós desprezamos também, ridicularizamos a palavra de Deus. Não é isso? Não queremos compromisso com Deus. Não queremos comer do pão e beber da água de Deus, do alimento espiritual. Porque cujos corações estão endurecidos, amado. Amém? Resistem a não ouvir a palavra de Deus, amado. Estão como os corações pedra, amado. Estão como famintos e sede da justiça, mas estão por dentro cheio de mágoa, rancor, coração endurecido, amado. Soberba, orgulho, não pode se alimentar, saciar o que está no interior, a alma, porque ela está enferma, ela está vazia, ela está endurecida com rancor, vingança, ódio, está afastada de Deus, está, como diz, uma terra seca, uma terra árida, uma terra sem o fruto, amado. Glórias a Deus. Então ela não pode se alimentar do pão e da água espiritual que o Senhor Jesus dá. Amém? Então é isso que o Senhor chama atenção hoje, amado.
Amém? Então, o amor, observe que o amor de Jesus, que se preocupava diante da multidão. Jesus, ele se preocupava, amado, sim. Jesus aos seus discípulos. Nós não podemos dizer que nós não se preocupamos com as condições do povo sobre a face da terra, que estão passando necessidade física, amado. Amém? Se Jesus se preocupava com a multidão, Jesus disse que aos discípulos para darem comida à multidão que estavam com fome e sede, pois estavam cansados, seguindo a Jesus há vários dias. Não era isso quando multidões o seguiam Jesus, né? Então Jesus, ele alimentava o povo, sim, físico, amado. Observem que nós falamos que era essencial o alimento físico, material, sim, né? É importante, mas nada é mais vital e mais importante do que o pão e a água, né? Assim, também, maiormente, era importante e mais urgente para Jesus alimentar o povo espiritualmente, amados. Espiritualmente. Por isso que Jesus fala: vocês vêm a mim até por causa do pão alimento, para matarem a sua fome. Glórias. Aí Jesus fala: esse alimento, ele é perecível, transitório, acaba, não vai permanecer, é corruptível. Mas o que eu tenho vai permanecer, ele é incorruptível. Então, venham a mim, não só pelo alimento, mas pelo alimento espiritual. Amém? E quando ele diz que, olha, assim eu vos dou a minha carne e meu sangue para vocês comerem. Aí o que Jesus falou: eu sou o pão e sou a água da vida. Quem comer do meu pão e beber da minha água não terá fome. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue não terá fome. Jesus falou isso, nossa, queriam apedrejar Jesus, matar Jesus, amado. Então, observe que era necessário o alimento, sim. Mas mais importante o alimento para o povo espiritual e mais urgente para o povo. Portanto, olhem em Isaías 55, capítulo 55, versículo 6 e versículo 7, ele fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, amados. Então, pois necessitamos do alimento, a semente que é a palavra de Deus. Ela é o alimento, é a fonte de vida, é a fonte da nossa vida, né? Redimida, e das possibilidades de crescimento. Todo o crescimento de vida sob o seu amor vem pela palavra, pois é a fonte de bênçãos para a nossa vida. Esse elemento vai dar crescimento espiritual, amados. Adquirindo maturidade espiritual, vai nos fortalecer na fé. Por isso que nós temos que comer e beber desta água espiritual que vem dos céus, que é a sua palavra. Amém? Atos 17, versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala, amados. Está vendo em Atos. Ele não está longe, amado. Esse alimento, eu quero informar a vocês, amado ouvinte, todos aqueles que vão ouvir essa mensagem do canal Tudo Se Fez Novo. Ele não está longe de você. O alimento, muitas vezes, dessa terra, material dessa terra, você tem que se alimentar o seu corpo físico, dar o alimento para a sua família, o arroz, o feijão. Você tem imposto, amado. Se você não trabalhar, se você não adquirir o dinheiro do seu trabalho, do seu suor, por isso que Jesus fala: coma e beba o pão dessa terra com o seu suor. Coma e beba o pão dessa terra da qual você suou para trabalhar, suou para adquirir. Se alegre, porque tudo isso provém de Deus, tudo isso vem de Deus. Então, comer e beber o pão dessa terra, se alegre, porque do seu suor, porque tudo isso vem de Deus. Amado, mas se você não trabalhar, você não pode ter o alimento. Você tem que ter um esforço, há um custo, há um preço, amado. Você tem que sair, correr atrás desse alimento. Se você ficar parado, de braço cruzado, sem trabalhar, sem fazer
sem uma profissão ou sem um trabalho, você vai padecer de fome. A sua família vai passar necessidade de fome, de pão físico, de tudo, irmão. Não só mas você tem que pagar suas contas, tem que pagar aluguel. Quem paga aluguel tem que fazer a compra. E se você não tiver, não tem. Se você não tiver o recurso, amado, você não pode comprar esse alimento. E agora, amado? Agora, pois observa, amado. Mas, olha aqui. Mas, se nós... ele está... Agora, o alimento que Deus ele quer oferecer, amado, é um alimento que não precisa do recurso, não precisa do dinheiro dessa terra, não é alimento dessa terra. Ele está pertinho de você. Você não precisa correr atrás, suar, ter o seu suor do seu trabalho físico para você adquirir, amado. Ele está pertinho de você, Jesus ele fala. O apóstolo Paulo afirma que Deus não está longe. Nós podemos ter comunhão com Ele, você pode ter uma profunda comunhão com Ele agora, amados. Nesse momento, na verdade, nós dependemos dEle todos os dias para viver. Então, o nosso amado, por isso que o nosso amado Criador enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos mostrar o seu amor e o que precisamos fazer. E o que precisamos fazer? Ele já deu o seu Filho amado, Senhor Salvador Jesus, para que você possa ter esse alimento na tua mão. O pão e a água da fonte da vida, que é a palavra de Deus, amado. Jesus é a palavra. Ele já deu para você. O que é preciso você fazer agora é aceitar Jesus como o Salvador, como o único suficiente Salvador da sua vida e segui-lo, amado. Somente o esforço que você tem é só você abrir o coração para que você possa saciar a sua fome e sede de justiça, esse vazio que está dentro do seu coração, amado, do seu interior, da sua alma. É só isso que você precisa fazer. Não precisa correr, não precisa suar, não precisa ter suor do seu trabalho, não precisa trabalhar, nada. Ele está pertinho de você, irmão. Portanto, é importante buscar a Deus enquanto você pode, amado, enquanto Ele está perto de você. Pois pode chegar um momento que isso não será mais possível, amado. Nós acabamos de falar. Haverá fome de pão e nem sede de água. Mas de ouvir, não é a fome de pão e nem sede de água, mas a fome e sede de ouvir a palavra de Deus, fome de justiça, amado. Amém? Então a Bíblia adverte que Deus oferece perdão e graça, é agora, né? A expiação que Deus ele fez plena e definitiva, o verbo a encarnar-se, ele dispôs-se das honras divinas, do poder e glória que gozava nos céus, e vindo, tomando a forma humana. O verbo encarnou-se, irmão, da encarnação, crucificação de Jesus. Essa é a expiação que Jesus oferece, derramando seu sangue na cruz do Calvário, a obra na cruz do Calvário. Amém? Aleluia. Basta você aceitar essa autodoação de si mesmo na cruz do Calvário, irmão. Amém? Amém? E Jesus, ele é rico. Se conheceres a graça, se conhecer a graça, como se você conhecer a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. Então, se conhecer essa graça, Jesus rico se fez pobre. Jesus está falando de uma riqueza material física, quando ele veio estabelecer o seu reino sobre a face da terra. Não, ele é dono do ouro, da prata, ele é o dono do mundo, mas do reconhecimento mas de um reconhecimento como o Senhor dos céus e da terra. É um reconhecimento do Senhor da sua vida, como o Senhor da sua vida, é isso. Não de riqueza material sobre a face da terra. Amém? Ele se fez pobre. O verbo encarnou-se, morreu na cruz. Glórias a Deus. Ele autodoação de si mesmo, amado. Se fez pobre para que você pudéssemos ser rico, saciado hoje, amado, cheio da experiência do Espírito Santo de Deus, para que Ele pudesse dar o pão e a água espiritual para você, amados. É isso. Então, adverte que Deus oferece o perdão, graça, agora, mas que amanhã pode ser tarde demais. Significa que o nosso tempo é limitado, irmão. Chega uma hora em que todos nós temos que enfrentar a justiça de Deus, amado. É por isso não conseguimos. Você hoje, talvez você possa correr. Você possa correr de um lugar para o outro em busca do alimento físico dessa terra. Sim, talvez você possa correr de um lugar para outro, até mesmo encontrar, ou talvez não encontrar o alimento, porque por causa da escassez, irmão.
Mas também vai chegar um tempo que você não pode correr da ira de Deus, não pode correr da justiça de Deus, amado. Amém? Então, a justiça de Deus, por isso devemos procurar o perdão e a graça de Deus, enquanto ainda temos oportunidade de se alimentar desse pão da vida, dessa água que joga para a vida eterna, do seu Espírito Santo. É isso, amados, estão compreendendo? Por isso que o Senhor Jesus está falando de fome e sede de justiça. Fome espiritual deve ser, portanto, a característica básica do povo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A ambição suprema do povo de Deus não é a ambição material, mas espiritual, amado. Do povo de Deus é espiritual. E muitas das vezes deixamos de se alimentar, amado. Muitas vezes deixamos de se alimentar espiritualmente para nos fartar do alimento material. Até nós que nos alimentamos desse alimento espiritual, nosso povo de Deus, amado. Amém? Nós deixamos de nos alimentar desse alimento espiritual e corremos atrás de um alimento material. Então, e você é verdadeiramente um cristão, certamente a de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele fala que as demais coisas eu darei por acréscimo, amado. Amém? E o que seria então essa justiça? Vamos falar um pouco o que seria então essa justiça. Observe que essa justiça tem 3 aspectos. Ela é uma justiça legal, ela é uma justiça moral e ela é uma justiça social. A justiça legal se trata da sua relação com Deus, a legal, e a justiça moral trata do seu caráter com Deus. E a justiça social trata das suas relações com o próximo, de tal maneira que aqueles que buscam a justiça legal é aqueles que querem ser reconciliados com Deus. Aqueles que buscam a justiça legal, que é uma a justiça legal, que é a relação com Deus, aquele que tem relação com Deus, é aqueles que querem buscar a justiça, que quer reconciliar com Deus, estarem debaixo da justiça de Deus. Amém? Então, há 3 aspectos. Ela é a justiça legal, a justiça moral e a justiça social. A justiça legal se trata da relação com Deus. A justiça do moral, do caráter. A justiça social com relação ao próximo. De maneira que aqueles que buscam a justiça legal, que se aproximam de Deus, é aqueles que querem ser reconciliados com Deus, estarem debaixo da justiça de Deus. Aqueles que buscam justiça moral são aqueles que querem viver uma vida reta, digna, justa, santa e piedosa e irrepreensível. Então, a legal querem estar debaixo da justiça de Deus. A justiça moral, aqueles que querem viver uma vida reta, justa, piedosa e irrepreensível diante de Deus. E aqueles que buscam a justiça social é aqueles que buscam a libertação do homem de toda a opressão, juntamente com os direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade dos negócios, da honra do lar e dos relacionamentos familiares, amado. Então, e o que significa isso? Vamos pensar nessa justiça legal. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer, que todos pecaram, não é isso? Todos os homens nas condições de pecadores estão nas condições de pecadores. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11. Como está escrito, não há um justo, nem sequer não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Lá em Romanos 3, 10, 11 fala. A Bíblia diz também que todos desviaram como ovelhas. Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, amados. Agora nós pensamos assim. Nós somos nessa justiça legal que é se aproximar de Deus. Então todos nós somos pecadores. Então nós temos essa necessidade do que? De reconciliar com Deus, de se aproximar com Deus. De tratar com Deus, de retratar com Deus. Amém? De ter um relacionamento com Deus. Olha que maravilhoso. De ter um relacionamento com Deus. Então,
E então nós temos que buscar a Deus. Se nós somos pecadores, temos que buscar a Deus. E ele fala que todos nós estávamos também desgarrados com Deus. Estávamos desgarrados com Deus. Desgarrado com Deus. Então nós temos que se retratar com Deus, se aproximar de Deus. Agora nós podemos colocar assim: amados, se quando haverá esta fome de pão, não de pão nem de água sobre a face da terra, mas de ouvir a palavra de Deus, irmão, como ficaria? Nós correndo de um lado para o outro, louvado seja não, sem a orientação de Deus, desgarrado completamente de Deus, dos caminhos do Senhor, hein? Mas então a iniquidade de todos nós vai cair, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quer dizer, ele tirou todos os nossos pecados. Todos nós andamos desgarrados. Ele tirou, mas se nós não quisermos se aproximar de Deus, nós vamos andar como ovelha desgarrado de um lugar para o outro, amado. Amados, com fome e sede de justiça, e não vamos ser fartos. Pior ainda, amado. Amém? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Olha só, o salário do pecado é a morte. Você pode se alimentar agora do alimento dessa terra. Tem fome, vai comer. Tem sede, vai beber dessa água para alimentar o seu físico. Se você não comer, digamos, quantos dias leva? Vamos supor, se a pessoa ficar uns 10 dias sem comer, a pessoa não vai ficando definhando, a pessoa não vai ficando fraca, e se ficar sem comer por muitos dias, ela vai morrer de fome. Da mesma forma, amados, a Bíblia diz que um dia nós vamos comparecer diante do tribunal, quer dizer, o salário do pecado é a morte. Então, se você não se alimentar desse pão espiritual do Senhor Jesus, da palavra de Deus, e beber esta água que jorra para a vida eterna, você vai estar condenado. Você vai morrer, amado. Vai morrer. Porque ele fala que você e eu, um dia vamos comparecer diante do tribunal de Deus para dar conta da nossa vida. Nós vamos morrer até mesmo eternamente. Porque nós vamos ter que dar conta da nossa vida. E 2 Coríntios capítulo 5:10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Está aqui explicado. Então este é o desejo de estar com Cristo. Né? Produz em nós a vontade de agradar-lhe. Por isso, esforçamo-nos para agradar ao Senhor com as boas obras, não apenas porque sabemos que estaremos com o Senhor Jesus, mas também porque Ele irá avaliar nossas obras, ou bem ou mal, e nos recompensará da maneira de vida. Então este é o motivo, amado, para nós nos alimentarmos. Amém? Andarmos em vida, em cidade justa, provendo a verdade, porque nós vamos dar conta um dia da nossa vida para Deus. Não podemos escapar da ira vindoura. Amém? A pessoa que não se importa com a realização de boas obras demonstra uma grave falta de percepção ou falta de caráter. Então, pois todos nós estaremos tal como a um tribunal perante o juiz, ou seja, todos nós, os crentes, os não crentes, os bons e os maus, os que realizaram boas obras, ou que realizaram más obras. O certo é que todos nós se apresentarão perante o Senhor com seu verdadeiro caráter, exposto para receber o que é devido, amado. Amém? Seu caráter para receber o que é devido. Vamos expor o nosso caráter para receber o que é devido, amado. Entendeu? Glória. Por isso que nós temos que viver uma vida, por isso que nós temos que ver uma vida, como ele falou aqui, uma vida moral, irmão, diante de Deus, que é o nosso caráter diante de Deus. Amém? Viver uma vida digna.
glórias, uma vida, buscar a viver uma vida digna, justa, santa e piedosa, amado. Amém? Por isso que nós falamos aqui da justiça legal, da justiça moral, da justiça social. Por isso que nós temos que colocar o nosso caráter diante de Deus, nós vamos colocar. Amém? Todos nós vamos ter que expor o nosso caráter para receber o que é devido, sendo aprovado ou reprovado por Deus. Por isso que todos nós devemos nos esforçarmos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis, e essa verdade deveria mudar drasticamente a nossa maneira como vivemos, pois todas as nossas ações serão avaliadas por nosso Mestre. Amém, amados? Então nós estamos quase terminando aqui. Amém? E a Bíblia diz que quando Jesus se assentar no seu trono, ele vai julgar as nações. Apocalipse 20, versículo 11 e 12. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Olha aqui que fala, amados. Será que poderemos fugir? Correr agora de um lugar para o outro? Como nós corremos quando temos fome física? Vamos atrás do pão físico dessa terra? Não. Não podemos correr, não. Então, quando Jesus se assentar no seu trono, ele vai julgar as nações, ele vai querer julgar a mim, a você, e nós vamos ser julgados segundo o que as nossas obras, as nossas palavras, segundo as nossas obras, segundo as nossas omissões, segundo os nossos pensamentos. Portanto, nenhum de nós poderá ser justificado diante de Deus pelos seus méritos, pelas suas boas obras e pelos seus feitos. Jamais, amado. Efésios 2, capítulo 8, versículo 9. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então observe que a Bíblia diz que não há nenhuma possibilidade do homem salvar-se pelos seus méritos, pela sua religiosidade ou pela sua moralidade, pelos seus predicados como bondade, mérito e virtude, pois o próprio pecado desqualifica o que? O homem não pode salvar-se a si mesmo, amado. Amém? Somente pela justiça de Deus, a graça. Romanos 3, 21, 25. Vamos lá, Romanos é importantíssimo. Romanos capítulo 3, versículo, estamos terminando. Vamos aqui em Romanos, glórias a Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui, Romanos 3, glórias a Deus. 3, versículo 21, 25, sim. Glórias a Deus aqui. Justificado pela fé em Jesus Cristo. Até o versículo 25, capítulo 3, versículo 1 ao 25. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, e os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Está aqui então, nós podemos aqui entender. Então, portanto, o que o homem não pode fazer, Deus fez. Ele mandou seu Filho, Jesus, como nosso Salvador, como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. E Jesus Cristo, então, ao vir nesse mundo, tomou o nosso lugar, aquilo que nós falamos. Tomou o nosso lugar. Filipenses fala que, sendo Deus,
capítulo 2, que sendo Deus não usurpou de ser igual a Deus. Quer dizer, sendo Deus, não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar-se, mas não. Ele esvaziou-se, ele humilhou-se, despojou-se, tomando a forma, encarnando-se, tomando a forma humana do homem. Amém? Então ele tomou o nosso lugar, e quando ele foi à cruz, é como se você estivesse naquela cruz. Ele morreu, então, em seu lugar, em seu favor. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, porque ele fala que Jesus, nós morremos e fomos sepultados juntamente com ele. Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós morremos e fomos sepultados juntamente com ele. Uma nova vida, não fisicamente, mas espiritualmente. Nós vivemos uma novidade de vida. Então, é como se nós fôssemos levados para a cruz, né? Espiritual. Nós carregamos a nossa cruz agora, né? Nós temos agora os nossos sofrimentos. Vamos carregar as nossas tribulações. Não vamos ter uma vida boa. Nós vamos ter os momentos difíceis da nossa vida. Então, ela representa a nossa cruz. Amém? Agora nós fomos para a cruz, carregamos a nossa cruz. Nós morremos e fomos sepultados com ele. Agora nós carregamos a nossa cruz. Ele morreu em seu lugar. Enquanto ele morreu na cruz, e ele morreu em seu lugar. E ele morreu então em seu lugar, em seu favor. É como você estivesse naquela cruz e ele morreu então em seu lugar, em seu favor. E quando ele morreu na cruz, ele pagou o escrito de dívida que era contra você e rasgou e anulou. Então agora ele anulou o nosso pecado. A escrito de dívida era o pecado que estava sobre a lei, sobre a escravidão, sobre a lei mosaica da escrita, sobre a religião, sobre a lei mosaica. A lei mosaica nada poderia fazer agora. Ela não pode nos santificar, ela não pode purificar a nossa alma. Não, ela não pode nos libertar, nos salvarmos. Nos salvar. É somente o Senhor Jesus agora. Ele nos libertou dessa escravidão do pecado. Ele pagou as nossas dívidas. Quer dizer, agora ele tirou a cada um de nós das mãos do domínio de Satanás, e ele pagou a nossa dívida com sua autoridade, com seu poder. Era contra você, os rasgou lá. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. O encravou na cruz, e dessa maneira ele pagou a sua dívida, ele perdoou os seus pecados, e dessa maneira ele depositou no seu crédito toda a sua infinita justiça, de tal maneira que quando Deus olha para você, não há mais pecado, não há mais condenação, porque seus pecados foram perdoados. A culpa que estava sobre você estava sobre Jesus, e o pecado que você estava com ele e que merecia o juízo e a condenação, Jesus Cristo levou sobre si. Morreu a sua morte e sofreu a sua penalidade, e justificou você, depositando em sua conta sua infinita justiça. Amém? Agora você tem crédito. Você não é um devedor. Você tem crédito de Jesus agora. Ele pagou ele depositou sua infinita justiça, que conta a sua justiça de Deus, né? Então, essa é a justiça legal que nós temos que devemos ter sede e fome de justiça. O que agora? A justiça é o quê? Que nós comemos e bebemos da água dos céus, do pão da terra, do pão do celestial. Nós enchemos do Espírito Santo de Deus. Essa justiça que nos deu a salvação, a graça sobre as nossas vidas, amém? A justiça dele sobre a nossa vida, da libertação do pecado das mãos de Satanás. Amém? É isso, é justiça de Deus agora. Glória, ele nos deu para nós. Ou seja, você foi justificado, mas o que seria essa justiça implantada? Você foi justificado, né? Houve mediante a fé que você creu, um genuíno arrependimento, o nascimento, a conversão. Então, cedo ou mais tarde, produzirá fruto digno do arrependimento. Então é isso, mano. Essa justiça que Deus fez. A obra na cruz do Calvário, a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? O pecado de incredulidade que estava em nossa mente em primeiro lugar. A expiação na obra da cruz do Calvário, a expiação que ele fez, né?
Nós passamos a crer agora, isso é justiça de Deus. Aí, glórias a Deus, o novo nascimento, nós cremos pela fé. Então ele nos justificou. Então, através do arrependimento. Mateus capítulo 3, 7 e 8. Mateus capítulo 3, versículo 7 e 8. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, e essas são as palavras fortes que João Batista ele falou quando ele estava anunciando o evangelho, anunciando o batismo, um batismo de arrependimento. Raça de víboras, por que fugir da ira vindoura? Por que fugir, raça de víboras? Porque quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que fugirem da ira vindoura? Porque eles não acreditavam, irmão. Eles não produziam fruto digno do arrependimento, eles não se converteram. Por isso, amado. Então nós agora vamos produzir o fruto digno do arrependimento, porque nós nos arrependemos. Amém? Observar, você recebeu uma nova natureza, ou seja, novidade de vida. Porém, então, andai no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Amém? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 23. Amém? Então, a concupiscência da carne, portanto, se você realmente, genuinamente, por meio da nova natureza está andando no Espírito, então, o que acontece? Vai produzir o quê? O fruto do Espírito, que é o amor, não é isso? Que é a alegria, que é a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está tudo lá em Gálatas. Pode ler. Leiam lá, tudo em Gálatas, capítulo 5. Amém? Está lá. Agora, e um dos frutos que nos chama atenção, que podemos dar mais atenção, um dos frutos que nos chama atenção é a benignidade, o que é a bondade em ação, é a amabilidade em disposição. Amém? É benignidade, bondade em ação, em disposição, carinho ao lidar com os outros, benevolência, generosidade, afabilidade. São palavras do fruto do Espírito, que descreve a capacidade de agir pelo bem-estar daqueles que testam sua paciência e daqueles que querem ver o seu mal. Então é isso, dessa maneira que você tem que produzir o fruto do Espírito Santo, digno do Espírito Santo. Amém? Nós estamos terminando aqui. Você então recebeu uma nova natureza, mas a velha natureza não acabou. Preste atenção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você recebeu uma nova natureza, mas a velha natureza não acabou. Nós recebemos uma nova natureza. Vamos ver lá em Pedro. Vamos ver o que diz em Pedro. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Fala assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o que é ser participante da natureza divina? É a presença do Espírito Santo de Deus em nós, do fruto. Nós estamos produzindo o fruto digno do arrependimento por meio do Espírito, por meio daquilo que Deus ele nos enche. Pois recebemos uma nova natureza, produzimos então o fruto digno do arrependimento, o fruto do Espírito. Portanto, ser participante da natureza divina é transbordar o fruto do Espírito, exalar o bom perfume de Cristo, ter um coração insaciável, fome e sede de justiça, ser manso e humilde, perdoar quem nos ofendeu, amar incondicionalmente, crescer na caminhada de fé, ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo, amado. Então é isso. Agora veja em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e 23. Diz: que tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Lembra que nós falamos?
É incorruptível a semente de Deus, irmão. Amém? Então, diz, portanto, que nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós nascemos da divina semente incorruptível. Novo nascimento. Agora você é uma nova criatura. Entretanto, você é uma nova criatura. Novidade de vida você anda, mas entretanto, a velha natureza ainda está dentro de você. Porque a carne é fraca, amado. Quando se fala, ainda que esteja andando no Espírito, você pode falhar e fazer falhar e fazer a vontade da carne, fazer a vontade do corpo, da carne. Você pode falhar. Por isso, amados. Mas como assim? Eu já nasci uma nova criatura. As coisas já passaram. Você não é mais o velho homem. Você é recebeu uma natureza nova. Sim. Mas a carne ainda é fraca, amados. Esse tabernáculo de carne é fraco. Porque Jesus fala, vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito está sempre preparado. Não é assim que Jesus falou para os discípulos, quando ele foi orar, deixou os discípulos lá, ele foi orar, lá no Getsemane, que ele ia doar-se na cruz do Calvário, e quando chegaram estavam dormindo, porque a carne é fraca. Vamos lá em Romanos 8, versículo 7. Por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, lá em Romanos, a carne é fraca. Por isso que é importante nós lermos aqui. Aí, ó, a carne é fraca, amém? Glória, porque o apóstolo mesmo falava aqui, ó, ele mesmo falava, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Amém? Detesto. Ora, se faço o que não quero, concito com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o que ele fala. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Por quê? Porque a carne é pecadora, amado. Amém? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, está falando meu membro, corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros, nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, olha que maravilhoso, amado. Então, quando nós vivemos esta vida nova, regenerada e transformada, nós ainda temos ali a velha natureza ainda está dentro do nosso interior. Quando se fala da carne, a nossa mente, o ato que nos conduz a pecar, de modo de agir, é a nossa mente, porque quem conduz o corpo é a nossa mente. Então, o velho homem, ele tem a natureza pecaminosa sim, o corpo da carne, ele tem o velho homem, a natureza, o velho homem, o pecaminoso, é o corpo da carne, sem o Espírito Santo, que tem propensão para o pecado. Então, aquele que não tem Jesus, ele agora, ele tem propensão a pecar, ele peca agora, ele não se importa, ele erra, mas ele não se importa com o seu pecado, podemos dizer assim, né? Para ele é natural, para ele o homem natural. Agora, para nós, por essa razão, nós por meio da fé, fomos libertos, temos que andar no Espírito sempre vigiando, porque ainda a velha natureza está dentro de nós, ou seja, o corpo,
a carne, a mente, se fala. Ainda podemos pecar, ainda você cai em contradições, ainda você tem uma inclinação para o pecado, ainda você pode desejar o mal e praticar o mal, ainda você transgride os mandamentos de Deus, ainda você tropeça, ainda você cai, ainda você mente, ainda você entristece o Espírito Santo, ainda você ofende a Deus, ainda você ofende o seu irmão criado à imagem e semelhança de Deus. Então está lá em Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24. No sentido que, enquanto ao trato passado, vós os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão e da verdade. Então aqui ele está falando do velho homem, ou seja, o antigo estilo de vida, que não somos nós, não se refere-se a nós. Está falando do velho homem, ou seja, do antigo estilo de vida dominado totalmente pela carne, dominado pelo espírito da desobediência, que não recebeu uma nova natureza. É isso. Agora nós somos renovados. Agora, renovais e renovais no espírito do vosso entendimento e vos revestível do novo homem, nova natureza, ou seja, com capacidade recém-criada do crente para um estilo de vida de obediência, agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, nós somos recriados, nossa mente, pelo poder do Espírito Santo de Deus. É diferente, amados. Porque temos que nos esforçar para fazer a vontade do Espírito de Deus e não da carne. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o vosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Então, é isso que acontece na nossa vida, amados. Amém? Portanto, temos que nos esforçar. Efésios capítulo 4, versículo 30 fala: por isso não devemos intercessar o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Então observe, não entristeçam o Espírito Santo. Falo do tempo das duas maneiras de viver, como nós acabamos de falar, com Cristo Jesus ou sem Cristo Jesus. E quando nós, crentes purificados, nascidos de novo, que estamos andando no Espírito, se inclina para a carne, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, por qual você está selado para o dia da redenção. Então vocês entenderam aqui, amados, que ainda que nós recebemos a conversão, fomos purificados, justificados, glórias a Deus, louvado seja o nome santo de Deus, fomos purificados, justificados, uma nova natureza, nós agora andamos em novidade de vida, mas ainda há algo ainda no exterior que inclina-se para o pecado. O que é? A nossa carne, amado. A nossa carne é fraca. Por isso que renovai a vossa mente, para que saiba, renovai a vossa mente, não conformais com esse mundo, não se moldem com os padrões desse mundo, não sigam esse mundo, né? O estilo desse mundo, o modo de vida desse mundo, do velho homem, mas renovai a vossa mente para que saiba qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, para que o seu membro não venha a pecar, para que o seu corpo não venha a pecar. Por isso que fala que nós somos um novo homem, uma nova criatura, mas ainda há uma natureza velha. A natureza velha está dentro de nós ainda. Por isso, irmão, por isso que o apóstolo Paulo fala, por quê? Porque vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra mim, contra a lei da minha carne, da minha mente. Então há uma outra lei, que é a lei do pecado, guerreando contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado, né, que está nos meus membros. Então ela faz prisioneiro, ela quer me aprisionizar, quer me aprender, quer que a minha carne cometa o pecado. Amém? É isso que Jesus está falando.
Mas graças a Deus, pois Jesus Cristo Senhor, de maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo agora da lei de Deus, mas segundo a carne, a lei do pecado. Então, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, agora eu sirvo a lei de Cristo. E a lei de Cristo, eu sou liberto do pecado. Sou liberto dos prazeres da carne, de fazer a vontade da carne, se eu andar em santidade e justiça, se andar no Espírito. Agora, se eu andar segundo a carne, a lei do pecado vai me prender. É isso que eu quero que vocês entendam, amado. Amém? Nós, então, há uma velha natureza dentro do nosso interior. Por isso, porque ela precisa ser lapidada, ela precisa ser transformada a cada dia. Nós precisamos crescer a cada dia. Cada dia nós precisamos adquirir a maturidade espiritual, o crescimento espiritual, para adquirirmos a maturidade e crescermos na fé. Então, o Senhor vai nos lapidando após dia, para nós chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Porque nós temos esse tabernáculo imperfeito de carne ainda, amados. É isso que eu quero que você entenda. Então, há a possibilidade de nós inclinarmos para o pecado. Não para o homem velho que não aceitou o Senhor Jesus ainda, que está andando segundo o modo de estilo de vida do velho homem. Não, ele tem prazer em pecar. Ele não se importa. Agora nós não. Nós não temos prazer no pecado, nós andamos em novidade de vida. Mas há uma outra lei que, guerreando, mesmo andando em novidade de vida e espírito, ela quer nos tirar da comunhão de Deus. Ela quer fazer com que os seus membros venham a pecar. Essa ainda você um homem novo, transformado, mas há uma natureza velha dentro de você. Que é isso, amados. Essa natureza velha dentro de você é isso. Você ainda é capaz ainda de errar, de pecar. Amém? Mas nós andamos em espírito, em cidades. O Espírito Santo, ele vai nos ajudarmos a não errarmos, amor. Ele vai nos fortalecer. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Ele vai nos ajudar a nós não pecarmos, amor. Amém? Então é isso que Deus ele fala. Por isso que nós temos que andar em novidade, em espírito, buscando sempre o Espírito, dando Deus, orando e buscando a sua palavra, amado, para nos fortalecermos a cada dia. Amém? Glórias, amém. E se esforçarmos para nós não necessitarmos do Espírito Santo, qual estáis selado para o dia da redenção. Amém? Glórias a Deus. Então agora esse momento aqui nós agradecemos, amados, por esse momento de nós terminarmos agora, concluindo sobre isso, terminando sobre isso. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que têm acompanhado esse canal, tudo se fez novo. Amém? Eu gosto de que todos agora pudessem abaixar a cabeça, curvar a cabeça, e vamos buscar a Deus com a ajuda e a guia do Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai, que estais no céu, no nome consagrado de teu Filho amado, Senhor Salvador Jesus, nós nos prostramos diante da tua beleza, diante da tua santidade nesta noite, porque, aleluia, nós temos sede e fome da tua justiça, Pai, do teu Espírito Santo. Em primeiro lugar, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, todos os ouvintes que vão aqui também acompanhar, estão acompanhando esse canal, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, e venha nos ensinar a cada dia, Pai, venha nos fortalecer, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos estar andando em novidade de vida, em santidade e justiça, prevenindo a verdade, purificado, Pai, pela tua graça, e que possamos prosseguir o caminho, Pai, por meio de tribulações que vêm em todos os lados, que querem nos cercar, das adversidades, mas estamos sempre prontos em prontidão, se nós andarmos debaixo da tua graça e obedecermos a voz do teu Espírito Santo de Deus, Pai. E nós queremos assim, diante da tua presença, ser fortalecido, porque sabemos que, como o apóstolo Paulo tem falado, nós mesmo andando em novidade de vida, nós podemos
pecar, nós podemos errar, Pai, como o Senhor tem falado, porque a nossa carne é fraca, Pai, porque ainda que somos um novo homem criado em santidade, se revestimos do novo homem, criado em santidade, justiça, primeiro da verdade, nós podemos também, ainda há a natureza velha dentro do nosso interior ainda, Pai. Há uma natureza velha, há uma outra lei que é guerreando contra essa lei, guerreando, que é a lei do pecado, guerreando contra a lei de Deus, para que o nosso corpo venha a pecar, ó Pai. Então, porquanto nós estamos livres da escravidão desta lei do pecado e estamos livres para a lei de Deus, que é servir ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então e quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Pai, Ele não nos deixa pecar, Pai, segundo a Tua vontade. Pai Santo, assim que nós agradecemos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, venha a cada dia nos lapidar essa velha natureza ainda que está dentro de nós. Venha fazer com que ela venha ser lapidada, transformada, regenerada, que ela venha crescer a nossa fé, para que possamos chegar na estatura do varão perfeito, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso que nós estamos aqui meditando na Sua Escritura, tendo fome e sede da Tua justiça, porque queremos ser fartos, ó Pai, da Tua palavra, queremos que ser saciado do Teu pão dos céus e da Tua água que jorra para a vida eterna, assim todos os Teus filhos. Abençoa esse canal, Tu se fez novo, que ache o maior número de almas possíveis, ó Pai, através desse canal, aqui no Brasil, fora do Brasil, venha alcançar, transpassar as barreiras, venha alcançar o horizonte, trazendo os Seus filhos das trevas, da escuridão, do pecado, da lamação, e trazendo para a maravilhosa luz da Tua graça. Todavia não eu, mas o Teu Espírito Santo que habita em nós, ó Pai, venha fazer a Tua obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa minha família e esse canal. E assim, Pai, agradeço em nome do Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Graças a Deus, irmão. Assim agradecemos por esse momento que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Amém? Então eu quero dizer desde já que a santa paz de Deus esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sim, Senhor. Não há pranto, não há dor. Oh, glória. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Sim, Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sim, Senhor. Aleluia. Queremos estar lá, Pai, com Cristo, os santos e hinos e louvores eterno. Aleluia, Jesus. Amém. Lá no céu.